Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje faz uma discussão a respeito de arte. E nada melhor do que convidar um artista de mão cheia. Ele se define como um artista gráfico, é médico por formação acadêmica e, de fato, é um dos mais destacados artistas plásticos do país atualmente. O destaque de seu trabalho está na videoarte. Nós vamos fazer agora um bate-papo com Lula Vanderlei. Boa noite, Lula. A equipe do Ideias da Aldeia tem um prazer em recebê-lo aqui. Boa noite. Lula, um dos teus trabalhos com mais destaque, inclusive fora do país, é com videoarte. Como definir videoarte? Olha, o que a gente assiste da arte contemporânea é uma perda de fronteira. Antigamente você tinha desenho, pintura, escultura, isso tudo perdeu a fronteira e as fronteiras se alargam a mais ainda, inclusive as fronteiras entre o cinema e a arte plástica, né? Quebrando essas fronteiras, houve diversas experiências. Primeiro, a experiência de americanos com a videoarte, né? E algumas experiências no Brasil, a gente começa na década de 70, né? Paulo Brusque, lá em Recife, o núcleo paulista. Mas experiência tivemos muita. Agora, se você me perguntar como definir o que é videoarte, difícil de definir. É difícil de Os americanos foram os vanguardistas dessa proposta? Acho que sim. Eu não me lembro de uma experiência europeia antes do americano. E tem grandes artistas americanos disso. Tem o Bill Viola, que é um grande artista de videoarte, né? E com a chegada do digital, né, você amplia os recursos da videoarte para múltiplas experiências. O que caracteriza uma videoarte? Olha, diferente Diferente do cinema, por exemplo. Do cinema, por exemplo, né? Diferente do cinema. Você tem, geralmente são filmes curtos, experiências mais poéticas, curtas, intensas de você assistir, que você assiste em âmbito de galerias de arte. Eu me lembro, difícil a gente falar assim, mas por exemplo, existem alguns filmes brasileiros que eu gosto muito na videoarte. Um deles é do Paulo Brusque, que é chamado Pontas. Pontas, quando você acaba o filme que você faz em VHS, no Super 8 naquela época, ficava aquelas letras e números. Ele juntou diversos números e letras daquele, montou alguma coisa gráfica que chamou de pontas, que são as pontas do filme, né? São esse tipo de experiência que caracteriza. Isso é uma proposta educativa? O que há de inovador numa proposta como essa, Lula? O que há de inovador é o seguinte: a gente teve uma grande experiência no Brasil, muito força da poesia visual, né? Poesia visual, os paulistas, poesia visual muito grande. Polícia visual? Poesia visual. Poesia, perdão. Poesia visual. O pessoal do um processo no Rio de Janeiro também, intenso, você transformar a sintaxe da poesia em visualidade, né? E com a chegada do vídeo, com a chegada do digital, você tem possibilidade de você juntar, por exemplo, som e imagem, né, que antes não tinha, né? Fazer um grafismo sonoro e tentar acoplar a poesia, o som, acoplar a poesia, o ruído, acoplar a poesia, que ele não seja apenas uma música de fundo, mas compor a linguagem. É muito próximo do clipe, do poema clipe. Isso é uma das novidades que a gente tem na videoarte. Lula, você falou aí a respeito da junção de várias linguagens para fazer a videoarte. Em que fase da criação nós estamos, em relação especificamente a essa proposta ou a outras propostas artísticas? Nós juntamos, está uma espécie de caos criativo? A gente pode colocar essa expressão para tentar definir um pouco o que seria a videoarte? Olha, a videoarte vai entrar no chamado de arte da tecnologia, né? É um recurso tecnológico. E todo recurso tecnológico, você tem a tecnologia como um meio de você fazer fusões de coisas, né? Ela possibilita fusões de linguagem. O recurso em si não é arte, é ela que possibilita essas fusões, né? Então, ela calha bem no mundo onde tudo se funde, tudo se perde fronteira, em que a arte perde muita fronteira.
eu, por exemplo, gosto muito de fundir o vídeo e a performance, né, numa linguagem só. Vídeo e performance, o que é a apresentação cênica, apresentação Cênica da teatral. arte. Cênica da arte. Você transforma a arte em gestos, né? Você transforma a arte em ação. E paralela a essa ação, eu filmo, mas que o filme não seja um registro dessa ação. Ele entra como outra linguagem que se funde à primeira. Isso a gente faz muito através dos laboratórios de vídeo, né? Lula, toda arte visual, toda expressão artística, ela não é, em essência, uma arte visual? Teatro, a dança, nós não poderíamos classificar isso, se é que é saudável classificar alguma coisa, mas como uma arte visual? Por exemplo, cineastas como o Godard, ou então como o próprio Ettore Scola, que têm propostas assim, um pouco fora dos padrões para o cinema contemporâneo? Tu classificas assim? Desse ponto de vista mas veja mesmo, o que a gente chama mais de arte, na arte visual, você tem artistas que até romperam com a visualidade e não deixa de ser artistas, né? Um clássico, né? Você tem, por exemplo, o Eliot Sick, a Lígia Clark, principalmente a Lígia Clark, que ela rompe com a visualidade. A arte não é mais para ver, a arte é o impacto em todo o corpo. Né? A Lígia, que você trabalhou com a Lígia. Trabalhei com a Lígia um tempo. Qual era a proposta dela? O que ela dizia de novo? Teria que ter maior aproximação entre aquele que assiste e aquele objeto da criação, é isso? Acho que a leitura de Lígia é tão ampla, é tão complicada, é tão difícil, mas ela foi talvez a primeira artista a conceber melhor essa participação do espectador em a obra de arte. Na verdade, o que ela queria não é só a manipulação, queria fundir o sujeito e a arte num espaço só. Né? Se ela consegue fundir o sujeito e a arte num espaço só, era necessário que não existisse mais o objeto de arte. O objeto de arte é dissolvido e ele vem para o interior do sujeito, né? Como uma vivência de natureza psicológica. Né? Ô Lula, que importância isso tem para quem toca a obra de arte, para quem ou é tocado pela obra de arte? Qual a importância que isso tem? É psicológico? A arte aí funciona como uma espécie de terapia também, não? Um dos objetivos da Lígia é a intensidade da arte no sujeito. Né? Se a arte é intensa no sujeito, a gente pode dizer que é uma arte que revigora a gente a noção do sujeito. Quer dizer, o homem é que é o centro da obra, não mais o objeto. Né? O homem como centro da obra, por isso ela toma o corpo como obra, como centro das coisas. Essa é a grande proposta dela. Imagine que o que a gente vive, né? Subitamente você é o centro da obra. Né? Você toca na obra, ter sensações, aquelas sensações você processa e subitamente você percebe que ali não há o objeto, há você sentindo intensamente. Ô Lula, isso hoje não está próximo das pessoas? Como é que uma proposta igual a essa de Lígia, ela poderia ser popularizada, poderia ser mais compreendida? Porque a maioria de nós tem na arte aquelas expressões clássicas. Um bom pintor, consideramos aquele que consegue reproduzir melhor, de forma mais perfeita a natureza. Os artistas contemporâneos têm, como, por exemplo, essa proposta de Lígia, rompe com tudo isso. Como é que nós podemos colocar essa participação e essa interação do sujeito como algo mais popular, algo mais acessível, compreendido? Eu não sei, porque em si, se a gente se refere unicamente a Lígia, não é uma arte nem de compreensão, é arte de sentir, sensação. De sensação. Né? A gente nem ela deriva de uma coisa, de uma arte concreta, consequentemente mais concreta do que ela, impossível, porque a arte é pura sensação com todos os sentidos, né? Então,
Agora, tem umas coisas que eu tenho discutido com meus colegas de arte plástica. Se a gente pegar a Lígia como ponto de discussão, sem querer na nossa conversa tocamos nela, por causa da minha proximidade com ela, né? Quando ela faz você tocar no objeto de arte, quando é que faz você transformar o quadro em pura sensação para você trazer no corpo, né? Você não comunica, o artista não comunica mais. Ou seja, eu não tenho um plano, uma tela para eu comunicar alguma coisa. Se eu faço um objeto que é sensação para o outro, eu não comunico mais, né? Lígia, isso cria um vazio. Não sei se estou sendo claro em explicar. Isso cria um vazio e ela sai desse vazio fazendo a arte, que é uma forma de contato com o outro, de comunicação com o outro, diretamente de uma pessoa a outra pessoa, né? É uma arte que você chega a você e subitamente você chega ao outro, né? Isso é de uma generosidade muito grande no mundo, pelo seguinte: se alguns colegas dizem assim, há uma crise da arte no mundo, confesso que há. Não posso dizer que hoje já teve épocas que o mundo foi muito mais criativo a uma determinada crise. Mas não consigo, talvez seja mais... Eu pelo menos penso assim, que não é a crise da arte em si, mas é da noção do sujeito que está se perdendo. O sujeito que vem da noção do sujeito da religião, a gente está perdendo. A noção do sujeito que vem da psicanálise, a gente está perdendo, né? Tudo é exteriorizado, tudo é muito exterior, a gente está perdendo essa noção do sujeito. E eu acho que isso interfere na questão da crise da arte. Não é bem a arte que está em crise, é a noção que a gente está perdendo de sujeito, de interioridade, de dimensão interior do homem, que a gente perde. E a obra da Lígia é uma resposta muito bonita a isso, porque quando se perde a noção do sujeito, a arte fica extremamente narcísica. Então o artista dá um pulo e nomeia aquilo com arte, uma coisa que só ele entende, que só ele faz, extremamente narcísica por esse ponto de vista. E a obra de Lígia não, ela vai para a pessoa e chega no outro, é um diálogo com o mundo, né? Não é uma coisa narcísica. Eu acho que ela é uma artista que deu uma resposta maravilhosa à arte contemporânea. Como essas ideias influenciaram a tua forma de fazer arte? Como que o trabalho de Lígia e de outros artistas que têm na arte como uma expressão de comunicação conseguiram te influenciar? Há muitas maneiras. O tempo que eu convivi com ela, aprendi a questão da organicidade com muita força. Aprendi essa coisa de pensar menos e agir, sentir mais, né? E isso teve uma repercussão em toda a minha formação, né, intelectual, né? Por exemplo, na década de 70, a Nise da Silveira tinha me convidado para fazer algumas experiências com ela. Nise da Silveira quem foi? Só para nós. É uma psiquiatra muito famosa, criadora do Museu de Imagem do Inconsciente, a famosa instituição psiquiátrica, e é uma pessoa importantíssima na cultura brasileira, né? Uma alagoana, morou no Rio há muito tempo, e ela fez um trabalho com os loucos e criou um museu que é reconhecido internacionalmente. A Nise tinha me chamado para fazer algumas experiências, né, como artista dentro. Eu tinha um curso médico, me formei em medicina, embora não exercia a profissão, mas tinha acesso mais fácil porque tinha um diploma de médico. Eu me liguei à Nise para trabalhar. Mas eu tinha pensado assim, que eu observava de que uma pessoa quando enlouquece, você está ouvindo vozes, ou está ouvindo coisas, né? De qualquer forma, a gente pode traduzir essas experiências dela, essas vivências tão dolorosas, em duas coisas. Um corte na comunicação com o mundo. Arte e loucura, inclusive, tu defines como um corte de comunicação. Isso. A loucura, um corte na comunicação com o mundo, uma perda da relação
entre o todo e a parte, né? Isso está por trás daquelas vozes, daquelas vivências dolorosas. E eu pensei muito no meu contato com Lígia, porque a arte é uma busca em Lígia da comunicação com o outro. A arte era uma forma de buscar uma totalidade, ou seja, de uma relação harmoniosa com o todo e a parte, de nós com o cosmos. E iniciei a fazer, então, experiências com pessoas que enlouquecem com a obra de Lígia Clark, na década de 70. Lula, nós vamos ter que fazer um breve intervalo e a gente volta falando a respeito da arte como uma expressão de comunicação e também como uma forma de terapia. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje discutindo arte, expressões artísticas e as nossas relações dessas expressões com o mundo. E para isso nós convidamos o artista plástico Lula Vanderlei. Lula, no bloco anterior nós terminamos conversando a respeito da relação entre arte, comunicação e uma arte como terapia. De que forma uma expressão artística pode contribuir para que uma pessoa doente possa ter uma vida, uma qualidade de vida melhor? Você foi um dos criadores do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial. Como é ver hoje esse trabalho que se espalhou pelo Brasil todo? Foi criado na década de 80 e agora se espalhou pelo Brasil todo. Nós temos aqui no Acre, inclusive, 2 CAPS. Que sensação te dá esse trabalho de ver arte e terapia juntos e se espalhando de uma forma tão grande? Eu te explicar para o espectador duas coisas. Em primeiro, eu não creio que a arte seja... Eu gosto de usar as palavras no lugar certo, correta. Não creio que a arte seja uma terapia. Eu prefiro dizer que ela é estruturante. Estruturante. Da identidade humana. Né? Por que não toda terapia? Arte é estruturante. Porque ela é terapêutica em si. Né? Ela é uma experiência que o sujeito se apropria para si. E essa apropriação é estruturante de sua identidade. Né? Não é uma coisa em que eu posso manejar como uma terapia. Não é um remédio. É, que eu posso manejar até mesmo assim, mesmo, como a gente vê na própria psicanálise. Né? Eu digo uma palavra aqui para buscar uma resposta que só vai sair daqui a 2 anos. Tal, tem todo esse manejo de tempo, né? A arte não. A pessoa apropria-se dela, né? e a utiliza como forma de sair de certos bloqueios, de encontrar saídas para o mundo, de encontrar um caminho. Né? A arte a gente oferece e o sujeito se apropria, né? E faz. Aí eu costumo dizer que a arte é estruturante. O CAPS trabalha com essa lógica. Olha, uma outra coisa que a gente explica na década de 80, o CAPS foi criado em São Paulo, né, por Jairo Goldenberg, o primeiro CAPS, né, um rapaz muito inteligente, um grande amigo, muito inteligente, ele cria o primeiro CAPS. Nessa mesma época, eu estava criando no Rio de Janeiro o Espaço Aberto ao Tempo, que era uma instituição aberta, uma instituição em que eu tomava como ponto de leitura da doença mental o corpo e a expressão, né? Centradamente no corpo. Né? Fazia uma leitura da vivência da pessoa que enlouquece através do corpo. E era uma instituição dessa. Evidentemente que o pessoal de São Paulo teve uma repercussão muito grande quando foi criado o CAPS. Ele teve uma curiosidade pelas minhas experiências e logo nos fundimos. Eu ia muito em São Paulo,
e trocamos ideias. Então, eu não sou provavelmente um dos criadores do CAP. Talvez, assim, eu tive contribuições para a psiquiatria contemporânea, que nascia naquele momento, né? Tanto no campo da criação de instituições, né? O Espaço Aberto ao Tempo é uma instituição psiquiátrica. Sempre ligado à Nise. Naquela época eu já tinha me desligado, sempre ligado à Nise afetivamente, né? Eu já tinha me desligado da Nise por uma punição política, uma intervenção federal na saída da ditadura militar. E eu que trabalhava com Nise fui punido, obrigado a deixar de trabalhar com ela e trabalhar numa instituição psiquiátrica. E lá foi que tive ideia de ou eu morro aqui, ou eu largo esse emprego, ou eu crio alguma coisa nova. E criei o Espaço Aberto ao Tempo. Uma coisa que eu discutia sempre com Nise, e estava sempre na casa dela discutindo como ia fazer essa instituição e de que maneira ela podia ser inovadora. E foi o Espaço Aberto ao Tempo que te colocou... Nesse campo, nessa fronteira, eu passei a ter uma certa significação de fronteira entre o mundo dos artistas e o mundo da psiquiatria, né? Eu fui utilizado com essa fronteira. Então, não sou considerado pela psiquiatria como psiquiatra. E também os artistas não consideram isso como arte. Você é a personificação da crise, então. É da divisa. Mas, por exemplo, agora, há pouco tempo eu tive um convite para ir para o exterior, para a Alemanha, com a chamada, passei a ser classificado de arte para público-alvo. Arte para público-alvo é o seguinte: toda a minha percepção da realidade é artística. Eu mesmo trabalhando nos ateliês do Espaço Aberto ao Tempo, eu estou como artista, né? Eu não tenho um background de uma teoria. Eu faço um encontro com a loucura e faço propostas para ela, a partir dessa ideia da arte ser um corte na comunicação da pessoa com o mundo, e eu posso criar formas de comunicação com ela, né? Então, começa a ser classificado como um artista para um público-alvo, né? Tudo é classificado. Enquanto na minha vida toda eu gostei de ambiguidades, de desclassificações, de fusões de coisa. Sempre foi a minha dor e também a minha verdade. Não tem uma identidade definida. Está sempre buscando... A videoarte é uma coisa de 4 anos atrás, né? E fora do Brasil, essa proposta de videoarte, ela é melhor percebida pela população? Como é que é a aceitação desse tipo de proposta fora do país? As experiências... Tem umas coisas interessantes, experiências boas de videoarte brasileira. É interessante eu falar como videoartista, eu nunca me senti um videoartista. Sou um poeta visual que estou partindo para trabalhar agora com uma coisa digital e com vídeo. Mas a experiência tem uma diferença da europeia, da americana. Enquanto elas agregam muito a questão da alta tecnologia, a gente faz de maneira muito pobre e de maneira muito direta, muito pobre, e utilizando recursos assim, baratos. Ô Lula, e aí eu aproveito, não posso deixar de fazer essa pergunta. Esse jeito pobre de fazer a videoarte, como que o Ministério da Cultura tem proporcionado essa descentralização e como essa descentralização da produção cultural pode tornar a construção de vídeos artistas maior, mais popularizada, mais próxima das comunidades. Tu estás aqui por conta de uma oficina. Como é que a Amazônia pode contribuir para a concretização de mais videoartes? Eu não sei, há pouco tempo eu estive discutindo isso no âmbito da Funarte, porque por mais que você diga assim, uma das diferenças da videoarte brasileira é trabalhar com a precariedade e tirar dela a grande marca, né, a grande criatividade, é uma atividade cara, né? E a gente não tem uma estrutura de apoio, né? Eu não tenho como não gastar horas e horas de um estúdio particular que eu pago com sacrifício sem retorno, porque é uma arte que não me dá um retorno. Eu posso dizer que tiro o prejuízo, mas é uma coisa que eu posso estar vendendo, né?
A gente edita, vende nas galerias, o editado, mas não é uma coisa que tem muito retorno e que é muito caro. Eu não sei como sair para uma política pública essa coisa do gasto que a gente tem, né? Se tornasse uma política pública, deixaria de ser uma expressão artística genuína, não? De forma alguma? Não, porque eu acho que a política pública é mais no sentido de que, no âmbito da arte, a facilitação, né? De você ter bolsas para fazer um trabalho de arte, né? Ou ter isenção para importação de um determinado equipamento. Essa facilitação, eu acho que em si o Estado não devia estar voltado para facilitar também muito, não. Facilitar no sentido de que gasta dinheiro com o vídeo artista. Eu acho que isso é o esforço do artista. Não gosto do artista subsidiado pelo Estado, eu gosto do artista mais independente, mas podia haver certas facilitações que a gente espera do Estado para trabalhar. Qual a tua análise a respeito dessa busca pela descentralização da produção cultural no país por parte do Ministério? Como é que tu analisas isso? Eu acho assim o caminho mais... É a primeira vez que eu vejo nítido a política de arte do Ministério. É a primeira vez que eu vejo uma coisa nítida, que eu sempre achei muito confusa, sem saber percandinho. Essa descentralização, eu estou num projeto, vim aqui num projeto descentralizador, né? Vim trocar com artistas criando, no chamado Rede de Artes Visuais. Eu acho isso belíssimo, né? A gente descentralizar, a gente trocar de espaços, né? A arte depende da paisagem, né, que se vive. Não existe uma arte sem a paisagem que se vive, senão ela é uma cópia. E a gente troca de paisagem, eu acho isso muito bom. Né? Pela primeira vez eu vejo nítido e vejo com curiosidade e aceitei, porque eu sempre tive um olhar crítico mais benevolente com a questão do Estado na arte. Eu sempre fui uma pessoa que pensei sobre isso, de que maneira o Estado pode estar na arte. E aceitei porque essa descentralização. Isso não pode fazer o seguinte, essa descentralização também não pode ser uma única coisa que pode ser feita. Ano do Brasil na França, né? Tudo bem, você tem que mostrar essa coisa descentralizada, mostrar de tudo, de todos os cantos, né? Mas muitas vezes em deprimento da qualidade, não. Aí tem que ser a qualidade que é o que faz o convite, o que faz a feitura vamos dizer, da curadoria, né? Não você ter a obrigação de mostrar uma obra que é do Rio Grande do Sul, outra obra que é do Paraná, outra obra que é do Amazonas. Acaba reforçando alguns clichêsões, né? Reforçando esses clichês, né? E o Lula, em relação a essa oficina que você veio ministrar aqui no Acre, é a primeira vez que tu estás no Acre, qual a sensação que te deu realizar essa oficina aqui para os artistas locais? Olha, é muito bom reunir cerca de 12, 13 pessoas por dia, fazer proposta para elas viverem. Eu tentei passar um pouco essa questão da dimensão interior da arte, né? Criando vivências para eles, de interação, né? De arte interativa para eles, e mostrando o meu trabalho também, né? Pensei em criar um pequeno vídeo a partir dessa experiência. Tem sido maravilhoso, mas principalmente se deslocar pelo Brasil e ver a paisagem da cidade como o Rio Branco, e entrar em contato com artistas. E estou indo em todo canto, Dá uma oficina... beira de rio, a parte turística. Uma oficina aqui diferente, a maneira como se recebem as instruções é diferente de dar no Rio de Janeiro, por exemplo? Né? É muito diferente. O que aqui tem de diferente? Não sei, porque se você anda numa cidade como Rio Branco, você vai ver as lojas com nome inglês, né? Porque em todo o Brasil existe alguma coisa que uniformiza, existe uma coisa que é particular da cidade, né? Mas não, a cidade tem uma coisa particular, né?
tem algo de diferente dessa cidade. E essa uniformização e essa diferença, a gente saca muito quando está fazendo essas oficinas. Pelo que você andou aqui, qual foi a expressão, quais foram as imagens que mais te chamaram a atenção aqui em Rio Branco? Do ponto que nós estamos falando de artes visuais, o que de visual tu vais levar aqui do Acre? O que chamou a atenção? Olha, tá difícil responder essa pergunta, porque eu geralmente sou muito sensorial, né? Eu me deixo, estou andando em tudo, sentindo as coisas sem muita elaboração, não estou tentando sentir a cidade, né? Já fiz 2 passeios grandes sobre a cidade, conheci algumas coisas de arte, conheci alguns artistas, conheci alguns projetos, né, pequenos. Porque de arte a gente tem como a cidade como Rio Branco, a gente tem 2 vertentes. Primeiro, apoiar aquele artista que tem talento, né, e ver, se não me engano, uma presença muito estatal nessa cidade, né. E a outra é como incluir o maior número de pessoas, que elas expressem essas linguagens. A arte é um exercício de linguagem, né, que é acessível a qualquer pessoa. Né? Eu acho que o que mais me encantou quando eu fui naquelas casas de leitura, essas coisas, é essa possibilidade de incluir pessoas do entorno daquelas casas, né, dentro de linguagens, dentro exercitando leitura, exercitando outra linguagem. Eu acho isso uma coisa bonita. Eu tenho assim, um carinho muito grande, quando estou no Rio de Janeiro, eu tenho um carinho muito grande por 2 experiências do Rio de Janeiro que eu acho maravilhosa, que é da Maria Clara Machado e da Angel Viana. Porque eles criaram casas abertas aos jovens, que você vai lá, não necessita ser bailarino, não necessita ser ator, né? Você vai exercitar aquela linguagem. Isso é uma significação muito forte na vida daquelas pessoas, né? Aquelas vidas passam a ser aceitas, né, dentro da troca que aquela linguagem faz, né? E isso é uma coisa que eu não vejo muito em São Paulo, no Rio, no estado. E eu posso dizer que é uma preocupação aqui dessa cidade, pelas algumas experiências que eu vi. Lula, a equipe do Ideias da Aldeia agradece a sua presença aqui no nosso programa. Ok, espero que tenha sido claro quando falo. Sem dúvida foi. Bom, e depois dessa reflexão a respeito da arte e da individualidade, o Ideias da Aldeia se despede agradecendo a sua audiência e esperamos contar com a sua audiência no próximo encontro. Até mais, até o próximo encontro.